Boa noite a todos. Que a paz daquele mestre querido, inolvidável, o Rabi da Galileia, o verdadeiro profeta, o príncipe da paz, possa nos orientar na noite de hoje, para que nós possamos refletir sobre esse assunto tão importante, porque nesses tempos em que nós vivemos, ditos de transição planetária, de transformação profunda no orbe e principalmente na moralidade dos homens, e nós podemos dizer que nós estamos vivendo numa era de tempos de alucinação psicológica. Sempre é bom nós lembrarmos e refletirmos sobre essas questões das profecias, quando tantos irmãos nossos se arvoram a orientar de maneira particular a todos aqueles que o procuram. E como nós vamos exigir uma obra perfeita de seres imperfeitos? É lógico que vão se apresentar falsos cristos e falsos profetas, confundindo, por exemplo, profecia com o dom de revelar aos homens, de tirar de dentro, de educar pelo exemplo, de trazer a mensagem simples e profunda do mestre Galileu de há 2000 anos e implantar em nossos corações. É lógico que muitos de nós vão se transviar e vão trazer aquelas coisas da antiguidade, já que nós somos seres milenares e nesse ir e vir de existências multimilenares, nós vemos nos manifestando com todos os nossos defeitos, com todas as nossas mazelas, com todas as nossas imperfeições. Mas o verdadeiro profeta é aquele que tira de dentro, que anuncia o reino de Deus e que leva aos corações dos homens a grande notícia que o Espiritismo traz através de Allan Kardec, de que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, profeta é aquele que bate nas costas da pessoa e diz: você lembra? Porque não tem nada para plantar de fora para dentro. É tudo de dentro para fora. A lei divina está plantada em nossos corações. Tendes no fundo dos vossos corações uma sentinela vigilante, diz um espírito protetor no capítulo 14, no capítulo 13 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma sentinela vigilante, chamada consciência. E ele pede para nós ouvir. E o verdadeiro profeta é aquele que vem, bate nas nossas costas e diz: ouça a tua consciência. E os nossos irmãos arvorados em programar o futuro, que nós não vamos aqui fazer referências ou vamos a ir contra qualquer um
Mas todo aquele que quer implantar uma doutrina, todo aquele que quer organizar a vida dos outros, muitas vezes se perde porque esquece de organizar a sua própria vida, suas próprias mazelas. Profecias. Nós estamos vivendo, meus irmãos, o amanhã. O que vai acontecer amanhã? E tem muitos falsos cristos e falsos profetas anunciando. Quando Emmanuel diz, sobre profecias, nós temos que ir para o Velho Testamento e ouvir a história de Jonas. Jonas era um profeta e ele recebe de Deus, que naquela época nós acreditávamos que era o próprio Deus que trazia as profecias para os profetas. Hoje nós sabemos que são irmãos desencarnados, nada mais, nada menos do que nós sem o corpo. Então qualquer um pode se apresentar. E quanto mais liberto ele tiver do corpo, mais ele vai enxergar o passado e o futuro. Mas Emmanuel diz, nós precisamos ouvir a história de Jonas. Jonas recebe a presciência que dizia, vai lá na cidade de Nínive e diz que eu vou destruir aquela cidade. Mas, e esse mas é de Deus, se estas criaturas, se esses irmãos da cidade de Nínive se transformarem, se eles se melhorarem, eu não vou destruir a cidade de Nínive. Mas só que Jonas foi e confiou nele e não na segunda palavra. E foi lá e fez a anunciação, fez a previsão, fez a profecia de que a cidade de Nínive iria ser destruída. Mas acontece que o povo de Nínive se transformou, se regenerou, e Deus poupou. Aquela previsão foi mudada, porque o mas é de Deus. E naquela hora, naquele momento, é só Deus, nem Cristo e nem o Espírito Santo, diz Emmanuel. Mas só que Jonas, ele tinha a imperfeição daquela que nós temos em nossos corações, da vingança. Porque para nós passarmos da vingança para o perdão é um processo lento. Nínive tinha destruído a sua cidade. Então Jonas queria que Nínive fosse destruída. Só que ela não foi destruída. Então, meus queridos amigos, as profecias são dadas para alertar, para que não se cumpra. Para que não se cumpra. Nós vamos ver, então, o verdadeiro profeta, o profeta verdadeiro, aquele que era inspirado por Deus e que nós devemos nos espelhar, que Deus deu a nós como espelho para o mundo, como uma obra perfeita que é Jesus. Na última ceia, ele pede, fala peremptoriamente, ele fala direto, olhando nos olhos de Judas. Ele diz, aquele irmão que está comendo comigo, no mesmo prato, irá me trair. Todos os outros apóstolos continuaram a conversa, mas Judas se encarcerou dentro de um silêncio profundo.
Porque ele foi convidado naquela hora a viajar para dentro de si. E como aquelas criaturas de Nínive se regenerar. Ele tinha chance para não ser cumprida aquela profecia de Jesus. E Jesus fica aguardando ele, sabendo de tudo, porque ele tem noção do passado e do futuro. Quando Judas vem ao seu encontro, Jesus abre os braços e diz: "A que veio, amigo?" É como se ele dissesse: meu irmão, ainda há tempo. Viaje para dentro de ti, te modifique, busque a lei, te transforme, busque o amor. Mas Judas tinha a imperfeição da ganância, do poder, daquilo que todos nós temos ainda um pouco dentro de nós. Acreditamos mais no dinheiro, no poder temporal, do que naquelas coisas perenes que o profeta Nazareno vem para nos revelar. Quando os guardas pegam ele, Simão Pedro, tira da espada e corta a orelha do soldado. Jesus cola a orelha do soldado e diz: Pedro, embainha a tua espada. É como se ele dissesse: Pedro, vai para dentro de ti, te amanse, porque senão esse ato que você está fazendo, você está cortando a tua própria orelha, pela ação e reação. Então Jesus vinha revelar tudo isso para nós, nos chamar a atenção das profecias. Quando nós estamos nesses momentos passando por essa transformação mundial, em que o mundo está sendo abalado por ocasiões, nós vamos fazendo profecias, predições. Nós temos vidências para prever o futuro. Eu cansei de falar no ano passado, dizendo que iria ter e vai ter mais acontecimentos no nosso planeta, aonde todas as criaturas, filhas de Deus, irão se voltar para Deus no mesmo momento. Eu falava isso. E esses dias assistindo a televisão, eu vi as avenidas de todo mundo vazia e nós todos encarcerados dentro de casa. O que é isso senão todos voltados por um convite de Deus a nós viajarmos para dentro de nós mesmos? Então essas imperfeições nós vamos soltando ao longo do tempo, que sai de dentro da criatura humana. No Velho Testamento, nós vamos encontrar também uma história curiosa, aonde nós vamos ver que Deus vai revelando as suas leis. E agora, mais profundamente, porque agora nós não temos mais motivos para não entender Allan Kardec, que vem responder as questões mais óbvias da vida. Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Mas acima de todas essas verdades que ele traz a doutrina dos espíritos faz um convite, o convite para o autoencontro e o autoaperfeiçoamento. Este é o convite de Jesus, agora espalhado por todo o mundo. E no Velho Testamento nós vamos encontrar, por exemplo, uma história curiosa. Natã era um profeta desconhecido. E ele era o guru do rei Davi. Então ele chegou para o rei Davi certa feita e disse assim: Rei Davi, eu tenho uma questão jurídica para nós resolver.
Fala, Natan, qual é a questão? Porque naquela época, o rei era o poder legislativo, judiciário e executivo, todos estavam concentrados no rei. Hoje, os reis não mandam mais nada. Eu sou rei. Eu sou rei. Só que eu não mando nem na minha mulher. Olha que reizinho fraco que eu sou. Não mando em ninguém. Naquela época, não. O rei era o rei. E Natan pede para o rei, nós temos uma questão jurídica para resolver. Rei Davi, tem um homem que tinha 100 ovelhas. E o vizinho dele tinha uma ovelha. E esse senhor, esse homem que tinha 100 ovelhas, matou o vizinho para ficar com aquela ovelha dele. Qual é a sentença que o senhor dá? E o rei Davi falou, esse homem tem que morrer. Aí o Natan, o profeta Natan, que era um profeta, que estava fazendo o papel de tirar de dentro daquela criatura, ele diz assim, o senhor não dá, como Jesus dá outra chance, você não acha que essa sentença é muito severa? Não, esse homem tem que morrer. O senhor tem certeza? Tem. Rei Davi, este homem é você. Aí ele se assustou. E aí ele diz assim, mas por quê? Rei Davi, pensa comigo. Você tinha um amigo, melhor amigo teu. Você pôs na frente, no fronte da batalha para ele morrer. Para você ficar com a mulher dele, sendo que você pode ter um harém e quantas mulheres você quiser no teu reinado. Aí ele caiu em si com aquela verdade. Então a profecia e o verdadeiro profeta é aquele que toca a criatura humana. O rei Davi foi tocado. Ele não foi acusado. Quando nós voltarmos do plano físico para o plano espiritual, os nossos amigos queridos não vão nos acusar de nada, mas eles vão nos tocar. Porque nós vamos ter um encontro com a nossa própria consciência. Do que nós fizemos. O que nós fizemos? Qual foi as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Como foi o nosso proceder? O que eu aprendi? Qual foi a minha mudança efetiva durante a minha transição na carne? Qual foi a mudança efetiva que eu promovi nos meus sentimentos, nas minhas atitudes? Mas como agir? Como reagir? Como fazer a coisa certa? Como se posicionar nesse mundo conturbado com pessoas procurando o imediatismo, o consumismo, o sexualismo, como diz o nosso irmão, né, da última palestra? Como que nós vamos nesse imediatismo nos posicionar diante da vida para buscarmos a coisa certa, na hora certa? Qual é a pessoa certa? Qual é o privilégio? Qual é a prioridade? Então diz que tinha um rei que se fazia essas perguntas, ele queria ser um rei esperto, que tivesse a sabedoria. E daí ele falou, eu vou procurar um profeta. O profeta chamava João e vivia nos interiores da cidade. Ele procurou então esse profeta, o João, e esse rei foi com a sua escolta para tirar essas dúvidas que ele tinha na sua vida. Porque tem momentos em que nós somos colocados numa posição que nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que dizer sim, sim, não, não, como diz o nosso mestre. Você não tem saída.
Você pode mudar o teu destino de uma hora para outra. Dizendo sim ou dizendo não. Como naquele filme Escolha de Sofia, para quem não assistiu, ela estava com a menina e o guri, os dois filhos no colo. E o guarda, o algoz, que era o soldado, disse para a Sofia: escolha um desses teus filhos, porque o outro vai morrer. Pensem vocês na condição de mãe. Escolhe um filho, a menina ou o guri, um vai morrer. Ela tinha que decidir naquela hora. Existe uma hora em que nós precisamos decidir. Não temos saída. Nós precisamos dizer sim, sim, não, não. Então esse rei queria ser essa pessoa que tivesse essa tacada, que tivesse esse dom da sabedoria. Então ele procurou o profeta João, foi escondido, os seus apaniguados se esconderam todos, ele apareceu, tirou, botou uma chinela havaiana para não aparecer que ele era rei. Então ele chegou na casa desse João e perguntou, ele não estava só a mulher dele. E aí ele perguntou, o seu João está aí? E a esposa dele falou, não, o João tá na roça, está trabalhando. Onde é que ele está? Ah, ele está trabalhando lá. Aí ele foi procurar o seu João, encontrou um homem velho, cavando, plantando feijão. Aí ele perguntou, o senhor é o profeta João? Profeta, ele falou, não, eu sou o João. A primeira condição de sabedoria de uma criatura humana, ela não se identifica. Eu sou o João. E aí ele continuou plantando feijão. O verdadeiro profeta planta o feijão. O falso profeta vende o feijão. Coloca o nome das pessoas no feijão e vende por R$1.000. Esse é o falso. O verdadeiro planta o feijão. Trabalha. E aí o rei falou, mas eu precisava fazer umas perguntas para o senhor. Ah, meu filho, quais são as suas dúvidas? Olha, eu vivo, eu sou rei, eu queria saber qual é a hora certa, o momento certo, qual é a prioridade. E disseram para mim que você teria essas respostas. Ele falou, continuou plantando feijão, aí o rei se levantou, estava cansado de ficar sentado, começou a ajudar ele a plantar feijão. Começou a ajudar ele a plantar feijão, plantaram uma carreira, 2 carreiras, foi passando, foi para meia tarde, começou a escurecer, e ele disse, mas estava cansado, não chega ainda, não, vamos trabalhar mais um pouco. Aí foi para casa, o rei seguiu atrás dele, chegaram lá em casa, o profeta João disse, vamos tomar um café, começou a se preparar, e quando ele começou a se preparar para entrar para dentro de casa, o rei ficou agoniado tanto, falou, mas eu estou perdendo tempo com esse velho, aquilo não me fala nada, não diz nada. Quando ele falou aquilo, chegou um homem com um tiro no peito, todo ensanguentado, caiu na frente dele, ele se apavorou, juntou aquela criatura, começou a atender, o rei começou a atender, pediu ajuda para o João, começou a atender aquela criatura e não conseguia, e saía, sangrava, e começou a estancar, pediu um pano, queria colocar uma brasa quente, não conseguiu, e foi atendendo, estancou, atendeu, enfaixou aquele homem, aí João ajudou, colocaram numa cama, e aquele homem passou uma hora, ele ficou aquela agoniada, todo manchado de sangue, naquelas atitudes,
E aí ele disse, ele voltou a si, olhou para o rei e disse, você é o rei, eu ia te matar. Eu saí de casa para te perseguir, eu ia te matar. Mas por que, meu filho? Por que você fez isso? Porque você prendeu o meu irmão e eu jurei morte para você, você fez uma injustiça com o meu irmão e eu queria me vingar. Mas agora eu vi que você me atendeu e salvou minha vida e agora você vai ter um servo para o resto da tua vida. E aí o rei ficou impressionado com aquela história. Olhou para o João e disse, e as minhas respostas? E as minhas respostas você não vai dar? E João então falou, mas você teve todas as respostas, meu filho. Qual é a hora? Qual é a hora? Você teve as oportunidades. Quando você precisou me ajudar a plantar feijão, você ajudou. Quando você viu o homem caído, você atendeu na hora. A hora, meus irmãos, é tão simples. A hora é agora. A hora é o agora. Não é o amanhã. Nós vivemos do ontem. Puxando as coisas que nós fizemos ontem, nos complicando com o ontem. Ou então programando o amanhã. E o próprio mestre nos diz, numa passagem, que está escrito no livro Jesus no Lar, quando uma senhora pede a ele qual era o talismã divino que ele possuía para tanta sabedoria, para tanta profecia, para tanta paz naquele coração. Tens, mestre, um talismã divino? E Jesus diz, eu tenho um talismã divino. E esse talismã divino é propriedade de todas as criaturas. Mas qual é esse talismã, mestre? Me explica. E Jesus então vai dizer a ela, o talismã divino é a hora que está passando. Então a hora é agora. Não é amanhã e não é ontem. Não é ontem e não é amanhã. É agora, é o hoje. É por isso que Jesus vai dizer, eia agora você que planeja o amanhã. Porque amanhã Deus pertence. Tem o ser. Mas, e a prioridade, diz o profeta João, a prioridade é o próximo. É o que Jesus diz na parábola do bom samaritano. Ele faz a pergunta, quem é o teu próximo? O próximo é aquele que está próximo. É a hora que está passando e a prioridade é a pessoa que está do teu lado. Então é nessa condição que nós devemos analisar as profecias. Mas, o mas é de Deus. É Ele que determina. Vai acontecer. E nós ficamos programados e torcendo. Ligamos a televisão, ligamos o rádio. E ficamos envolvidos com os movimentos passageiros, transitórios e ilusórios do mundo. E não nos demos conta de que a obra é interna. Que Jesus propôs um reino de Deus. E disse, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então nós precisamos compenetrar dessa ideia. Porque nós vivemos o amanhã. Nós tivemos, por exemplo, um presidente que os
agureiros de plantão, aqueles que previam o futuro, diziam: ele vai renunciar ou vão renunciar a ele. Quem não lembra do nosso presidente passado, não o atual, o passado? Mas esse mas era divino, porque esse mas dizia assim: se ele tiver um relacionamento bom e bastante amoroso com a Assembleia Legislativa, principalmente aqueles que fazem parte do Centrão, se tiver esse relacionamento, se tiver essa mudança, ele não vai ser renunciar e não vai ser renunciado. Então ele ia, e ele, para o despeito e para o desespero de muitos, ele completou o mandato. Então, meus queridos amigos, nós precisamos viver o hoje, o mas, a hora é agora. Nós precisamos interpretar o Evangelho, que significa a lei de Deus e que está plantada em nossos corações. Nós vamos ser os verdadeiros profetas na medida em que nós entendemos o Cristo, na medida em que nós compreendermos a sua mensagem pulcra e trazermos para a atualidade e implantar em nossos corações. Trazer o Cristo e colocar ele do nosso lado e Deus que está dentro de nós. Essa compreensão nós temos que dar. E o verdadeiro profeta vai ser aquele que anuncia este mundo que está chegando. Pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos, pode ser daqui 100 anos, mas é a certeza absoluta que isso vai acontecer. Quem vai ficar e quem vai sair, quem vai ficar no mundo e quem vai partir para mundos inferiores, a decisão é íntima e individual de cada um de nós. Mas é preciso que nós entendamos, porque quando Jesus se apresentou para o mundo como o verdadeiro profeta, que iria trazer os interesses do Pai Celestial para colocar à vista e para anunciar esse reino de Deus, ele trouxe-nos o Evangelho do Reino. E Salomé, que era a mãe dos dois meninos, de João e Tiago, que foram até o mestre, e ela foi até o mestre pedir para ele colocar os seus filhos, uma à direita e outra à esquerda do seu trono, imaginando um trono material. Ela não foi para casa, não entendeu, falou com Zebedeu, que era seu marido, e Zebedeu foi ter com Jesus e perguntou para Jesus o que significava aquele reino de Deus. Só que Zebedeu entendeu. O que Salomé não entendeu, Zebedeu entendeu. Parece que rimou, né? Zebedeu entendeu. E ele se ajoelha diante de Jesus e diz: eu estou à frente do maior profeta de todos os tempos. Temos que anunciar o evangelho a todos. E Jesus levanta ele e diz: levanta, Zebedeu, porque Deus precisa de homens de coragem. E o evangelho vai avançar de coração em coração. Esse é o verdadeiro profeta. É aquele que bate nas nossas costas e diz: você lembra? Não tem nada fora de você, está tudo dentro de você. Nós tivemos essa criatura maravilhosa entre nós, o apóstolo de Uberaba, chamado Chico Xavier, vivenciando na íntegra os postulados do Evangelho de Jesus. E certa feita alguém chegou para o Chico e disse: Chico,
Eu tenho medo de estudar a doutrina dos espíritos, penetrar nos conhecimentos e o tóxico do intelectualismo me atrapalhar na minha vida e eu perder as qualidades morais que eu já tenho dentro de mim. E Chico disse: meu irmão, Deus trouxe a sua lei através de Moisés na tábua dos 10 mandamentos e deixou gravada num livro, o Velho Testamento, a lei e os profetas, que Jesus trouxe para nós na transfiguração, está no Velho Testamento. Jesus não trouxe, não escreveu nada, nenhuma palavra. Chico diz a ele que Jesus não escreveu nenhuma palavra, mas os evangelistas se encarregaram de trazer para o mundo e deixar para o mundo o perfume da sua mensagem, da sua vida. Deixar para o mundo o exemplo que ele deixou de profeta verdadeiro. Então nós precisamos estudar o Novo Testamento. E ele então diz que Allan Kardec viria para arrematar tudo aquilo que nós precisamos conhecer. Nós precisamos estudar, diz Chico Xavier. E citou todos os espíritos que vêm agora nesse movimento da terceira revelação de Deus aos homens, trazer para nós as informações e o complemento do Evangelho do Reino, porque o Evangelho é de Deus, Jesus exemplificou. Ele não quis citar o nome dele, mas ele disse: um homem que trouxe mais de 500 obras. Ele diz: nós precisamos estudar. Mas, meu irmão, guarde o que eu vou te falar. Não adianta ser sábio se você não aprender a amar. Essa é a orientação do mais brasileiro de todos os brasileiros, do Chico, do Cisco, daquela criatura que foi a humildade em pessoa. E quando Jesus sobe ao monte, ele diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Feliz é aquela criatura que é humilde, que tira de dentro de si, que faz um caminho de dentro de si, do orgulho para a humildade, que faz um caminho do mal para o bem, da vingança para o perdão, e é feliz. Então, meus amigos, aprendamos a amar, porque Jesus disse, no último ensinamento: eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E agora, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Palavras do verdadeiro profeta. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do verdadeiro profeta, do Cristo de Deus, possa penetrar os nossos corações. Que assim seja.